Primeiro, obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Andréia, Carol, Luísa. A ideia desta live, né, no mês de março, que é o mês da mulher, é a gente falar sobre o tema que é o nosso tema de trabalho em Américas Amigas, que é o câncer de mama, no nosso caso, a importância da detecção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Então, diante de números, né, tão alarmantes e tão desiguais que mostram como que é a situação no Brasil, né? Aqui a principal causa de morte, né, por câncer entre mulheres é o câncer de mama. Os dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, de 23, mostram 20 mil mortes por câncer de mama, o que dá 55 mulheres morrendo ao dia por câncer de mama. Dados do Ministério da Saúde mostram, né, que a mamografia chega a 58% das mulheres entre 50 e 69 anos. Então, se chega a 58, a gente tem, né, mais de 40% dessas mulheres que não têm acesso à mamografia. E aí entra a questão que é o grande tema nosso de conversa hoje, é que quem são essas mulheres que não têm acesso, né? Que é a questão da desigualdade no acesso aos exames de rastreio, que é o foco de atuação de Américas Amigas, que existe já há uma década e tantos anos. E aí eu quero começar convidando a Andréia para falar um pouco desse cenário, né? O que, a partir dessa visão Brasil, né, que mulheres pobres, de áreas, né, mais longínquas, não têm acesso, como é que é a atuação e como é que nasce o que pensa Américas Amigas. Bom, boa noite. É um prazer aqui estar com vocês e poder falar um pouco dessa ONG, da ONG Américas Amigas, da qual eu sou presidente. Essa ONG foi fundada em 2009, no intuito de distribuir mamógrafos para hospitais públicos privados. E desde então a gente não parou, é, tentando identificar outros problemas, né? Então, a partir apenas da doação de mamografias, hoje em dia, Américas Amigas é preocupada, está focada na detecção e no diagnóstico do câncer. Então, nós doamos mamografias, ultrassons, todas as biópsias necessárias para que a mulher chegue no SUS com o seu diagnóstico e saiba exatamente o que tem e possa prosseguir nessa estrada longa ou curta, que é operação, quimioterapia, etc. e tal. O cenário de câncer no Brasil atinge a 78% da população de pobreza e extrema pobreza. 57% desse número são negras. E Américas Amigas atende de 37 a 71 anos. Isso não significa que ela não atenda outras mulheres com menor idade. Essas mulheres precisam identificar se tem algum nódulo, se tem alguma doença já na família. Américas Amigas está aberta a atender todas as mulheres, homens, pessoas trans que precisam fazer o exame de mamografia. Esse cenário é um cenário triste, mas que há 16 anos a gente luta para mudar. E nesse espaço de tempo já passaram por nós mais ou menos 1,5 milhão de mulheres. Então, assim, a gente luta para isso, temos histórias de muito sucesso e andamos de norte a sul, leste a oeste do Brasil inteiro, com 2 unidades móveis que possuem mamógrafos, ultrassons, médicos mastologistas, e também no norte do país, na Amazônia, no Pará e na Amazonas, com 2 navios que possuem mamógrafos da Américas Amigas, voluntários da Américas Amigas, e esse trabalho é feito em parceria com a Marinha do Brasil. É um pouco por aí o que a gente faz. E é interessante, eu vou até pedir agora para ser a próxima, Carol, e contar um pouco da sua história, né? Porque é a visão, né, que a Américas Amigas teve de atuar exatamente onde tem esse gap, né? Quando a Andrea fala que mais de 70% das pessoas atendidas, né, vivem em condição de pobreza, a maior parte dessas mulheres atendidas
né, são pessoas negras, é exatamente o público que muitas vezes não tem, né, não tem acesso, moram em cidades muito pequenas, né? Américas Amigas chega com barcos em locais que não tem uma UBS próxima, né? Até para o barco chegar é toda uma logística, tem que esperar a água subir, e aí às vezes o barco não chega, daí vai uma lanchinha que sai do barco até a margem, traz essas mulheres, né, para ter acesso a esse cuidado que é primordial, mas que num país tão né, de dimensões continentais é tão difícil de chegar. Né? E eu sei que o seu tema de pesquisa, né, de estudo agora é equidade, né, como é difícil a gente ter equidade em saúde. E aí eu te convido, como, né, sobrevivente do câncer e como agora, né, atuante na causa, que você conte um pouquinho para a gente da sua história e também de como é que é estar agora tão engajada nessa causa. Oi, gente, bom, boa noite, né? Muito feliz em poder estar aqui compartilhando não só a minha história, minha vivência, mas também essa bagagem que eu tenho trazido de representando mulheres negras de todo o Brasil, né? Eu sou Carol Magalhães, sou de Salvador, sou uma paciente de câncer de mama, né? De alta, porém ainda me considero uma paciente. Tive câncer de mama aos 29 anos, esse ano completo 10 anos de diagnóstico. Estou há 2 anos de alta, mas e sempre em alerta, né? Sempre se observando, ainda mantendo postura de paciente para que consiga identificar qualquer alteração caso aconteça. E aí, nessa minha jornada com câncer de mama, né, começo a contar minha história nas redes sociais, né, a compartilhar com meus amigos, as pessoas que me seguiam próxima, e eles começam a demandar interesse em saber mais sobre esse assunto que a gente não fala, né, que a gente não falava até então, há 10 anos atrás. Existia todo um tabu até mesmo da palavra câncer, né? Minha mãe não falava câncer, minha avó não falava câncer. Então eu começo a desconstruir isso dentro da minha casa, dentro da minha família, depois com os meus amigos, e em seguida pessoas começam a me seguir, a demandar mais informação sobre o câncer. E fiz todo o meu tratamento pelo plano de saúde, pela saúde suplementar, então me considero sim uma mulher privilegiada e sei que sou um ponto fora da curva, né, principalmente por ser uma mulher negra nesse país. Então tive poucas intercorrências durante todo esse processo do meu tratamento, mas também tive a oportunidade de cruzar com outras mulheres durante todo o processo, sendo essas mulheres negras que me traziam demandas da população negra, né? E principalmente de acesso, de falta de humanização, né? E falta de informação, que foi a principal chave que eu percebi, né? Essas mulheres, principalmente essas mulheres da classe D e E, né? Que estão ali mais em situação de vulnerabilidade, elas não tinham informação básica sobre prevenção, né? Sobre a prevenção primária do câncer de mama. E a partir do momento que elas são diagnosticadas, elas também não têm informação sobre o que vai acontecer a partir dali e principalmente dos seus direitos, né? A gente sabe que tem muitas leis, tem muitos direitos, mas também a gente precisa saber como fazer para que elas sejam de fato executadas. Então eu crio o Se Cuida Preta, né? Que a princípio ele vem como essa plataforma de divulgação de histórias positivas de mulheres negras, né? Para que outras mulheres sejam referências também para essa comunidade. E depois ele vira essa plataforma de informação básica sobre câncer de mama, desde o de acesso a diagnóstico, ao que fazer na primeira consulta, enfim, pesquisa clínica, que a gente tem falado muito ultimamente, e direitos também das pacientes, né? Então, o Se Cuida Preta, ele vem fazendo essa cama da informação, acreditando que a informação é uma chave de mudança, e principalmente fazendo a democratização da informação, né? Trazendo uma linguagem acessível, porque às vezes a própria paciente está no consultório, está lidando ali com o médico, com a médica, e às vezes não está entendendo direito o que é que eles estão falando. Então é importante trazer essa democratização, essa linguagem simples, acessível, para que todo mundo consiga ali entender minimamente, caso o câncer atravesse sua vida, né, ou de alguém conhecido, alguém próximo. E aqui a gente vai caminhando, né, buscando dessa forma a equidade racial aí na saúde, né? Um caminho muito difícil, mas que já começou a ser trilhado. Quando você fala da legislação, né, que a gente tem leis, né, a gente tem um tanto de leis mesmo. Né? Entre a gente ter as leis e elas de fato acontecerem, o tempo, né? Por exemplo, a lei prevê, né, tempo entre diagnóstico e começo de atendimento. Mas ainda na sua vivência agora com esta população, né, pensando no sistema público, nem sempre isso acontece, né? Como você falou, a gente está falando de um país continental, né? Então, às vezes, dentro da própria cidade, a gente tem diferentes
centros de tratamento e diferente atenção dentro desse tratamento. Então, há hospitais que vai te dar todo o suporte possível, que tudo vai acontecer. E aqui eu tô falando até de saúde pública, né, de SUS, tudo acontece perfeitamente como manda o protocolo. Já tem outros que você vai precisar buscar a exigência dessa lei, né? Então, Brasil, esse país tão diversificado, a gente realmente precisa, acho que a gente precisa da informação, né? Quando você sabe que existe e sabe que pode usar isso a seu favor, já é um grande passo para caso precise brigar. O ideal é que tudo aconteça dentro do protocolo, né, padrão e que nada fuja da normalidade, mas a gente sabe que, a depender da região, precisa de um pouco mais de atenção, precisa de uma briga, precisa de uma defensoria, do Ministério Público, enfim. Mas eu volto a falar da informação que é chave mesmo. Eu posso dar um adendo aqui, Simara, é o seguinte, Claro. existe a lei dos 60 dias, né? A partir do diagnóstico em mãos, você pode pedir, botar em lei essa lei dos 60 dias para ser operada e tratada. O problema é que muitas vezes você vai marcar uma mamografia, essa mamografia é para daqui a 6 meses, você vai marcar um ultrassom, é para mais depois de 3 meses. Então, esse diagnóstico ele pode vir em 1 ano, 1 ano e meio, alguma coisa assim. Então, assim, esse é o complicador. O que eu tenho observado de algumas mulheres que vêm até a mim é que elas têm buscado fazer os exames iniciais por conta própria, né? Então, às vezes ela percebe o nódulo e ela faz uma vaquinha para conseguir um ultrassom ou uma mamografia, dependendo da idade. E a partir dali, ela já busca a unidade de saúde pública. Mas é realmente essa demora, né? Tem a lei dos 30 dias também, então a gente tem por onde ir, mas a gente precisa saber como fazer acontecer. E até nesse, né, já que a gente está falando agora de prazos, e a Luísa, a função dela em Américas Amigas, o nome é navegadora, porque ela realmente navega entre as diferentes instâncias, da hora que a mulher chega, né, até todo o processo, e de vez em quando ela navega mesmo, porque ela acabou de chegar semana passada, ela estava lá no norte, embarcada, né, embarcada às vezes sem comunicação, sem internet, 5 dias saindo de um lugar para chegar em outro, para fazer esse acompanhamento. E aí, Luiz, eu quero que você conte um pouquinho, né, como é que funciona isso em Américas Amigas, né? A Andréia contou aí como é que, né, os processos são morosos, até, né, às vezes por conta, né, do tamanho continental, dos desafios que a gente tem de localidades, de desigualdade social no país. Como é que funciona em Américas Amigas esse caminho da mulher que agenda a mamografia até o final do atendimento dela? Obrigada, Simara. Obrigada, Carolina, Andréia. Carolina, obrigada por trazer a questão da equidade em saúde, trazendo esse recorte aí étnico-racial, né? Américas Amigas, ela enfrenta muitas expressões da questão social. Além da questão da expressão do racismo estrutural, a gente enfrenta também as questões das dificuldades de acesso territorial também, né? É nisso que a Ocimara trazia dos locais que a gente vai de difícil acesso, em que as mulheres, às vezes, elas precisam levar 5 dias para ir e 5 dias para voltar para fazer um exame de mamografia, porque não existe mamógrafo na cidade, né? E mesmo nas cidades que existem, a gente fez um curso de capacitação em fevereiro, início de fevereiro, na cidade de Porto Walter, no interior do Acre. E mesmo que exista o acesso ao exame, um dos agentes comunitários foi visitar a sua área e levou 5 horas de barco para chegar na comunidade que ele atende. Então, as distâncias, elas são muito longas e o acesso ele é muito difícil ali também, né? Américas Amigas, ela tenta ser, assim como várias organizações, um exemplo concreto de como a sociedade civil ela pode se organizar para fazer garantir que o direito constitucional à saúde ele chegue, porque a saúde ele é um direito. Quando a gente debate a dificuldade de acesso à saúde, a gente está debatendo também a dificuldade de acesso ao direito fundamental, porque saúde é um direito fundamental, né? Então, a gente está aí. Enquanto houver uma pessoa com dificuldade de acessar a mamografia, a gente vai existir. O ideal é que a gente não exista mais, que a gente entre numa sociedade de direito pleno e que não precise mais do nosso trabalho, né? Mas, enquanto houver uma pessoa que tiver dificuldade, a gente vai existir e vai continuar criando estratégias para adaptar a nossa atuação a cada território, né? A navegação de pacientes da Américas Amigas, a principal porta de entrada é um exame alterado, tá? A Américas Amigas, ela doa o exame de mamografias através de ações de unidade móvel, de carreta, navio, como a Andréia trouxe no início para a gente.
E todas as mulheres que recebem um exame com uma imagem alterada, ela é inserida no programa de navegação para iniciar um acompanhamento. É um acompanhamento personalizado, tá? Então, a gente precisa sentar com a paciente, escutar a realidade, entender quais são as dificuldades que ela tem para acessar os serviços de saúde na sua região, e, em seguida, dar continuidade aos processos de agendamento de mastologista, agendamento de biópsia, marcação de procedimentos. São coisas que fazem parte da nossa realidade, que são estratégias que a gente cria para poder superar a barreira que existe para aquela mulher ali naquele território que ela está, para que ela possa chegar cada vez mais rápido no diagnóstico. Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce ele salva e salva a vida, né? Então, o primeiro contato com a paciente, com a navegação de pacientes, comigo, eu explico todo o processo que ela vai passar, o que vai acontecer, todos os exames, todos os passos que ela vai precisar tomar. E isso é um ponto-chave, porque, assim, a paciente, quando ela entende o processo que ela vai fazer, ela se empodera do seu tratamento, do seu cuidado à saúde. Então, eu preciso que ela se sinta responsável também, porque 99% do sucesso vai ser a adesão dela. Tá? Então, depois que a gente entende um pouquinho e explica para o paciente todo o processo que ela vai passar, a gente também faz uma avaliação aí das dificuldades que estão presentes na vida dela. É uma paciente do interior de São Paulo que vai precisar pedir um transporte para a Secretaria de Saúde para vir fazer um exame aqui na cidade de São Paulo ou na cidade mais próxima. Então, aí, a partir disso, a Américas Amigas, ela faz um contato com a rede, é um acompanhamento, assim, que requer contato com a rede interdisciplinar mesmo, às vezes com a educação, com a saúde, para consiga chegar ao diagnóstico a tempo também. Depois que a gente identifica a dificuldade que ela tem, a gente cria estratégias em cima disso para que ela consiga aderir ao processo, tá? Com mais facilidade possível. Então, é isso. O principal ponto de entrada para a navegação é o exame apontando uma alteração. Não existe, eu não faço triagem. Se entrou para o programa de navegação, é porque já fez um exame anterior e apontou um diagnóstico suspeito. E, a partir daí, a gente acompanha essa paciente até o esclarecimento do diagnóstico, tentando seguir a lei dos 30 dias. E Depende da região também. E é interessante, né? Eu achei curioso como tudo, quando a gente entra, né? Eu conheci a carreta, é um consultório médico, né? Um laboratório. Tem a sala do mamógrafo, tem a recepção, a sala que fica o mamógrafo, a sala de ultrassom, a sala do médico. E tudo funciona muito bem, né? A pessoa que a mamografia não indicou nada, ela já recebe, em 2 horas ela sai com o resultado dela na mão, né? Já com laudo, tranquila, num tipo de envelope. Se a mamografia vê, né, algum indício, precisa pesquisar mais, ela fica naquele dia, né, ela vai ser encaminhada para ultrassonografia. Então, tudo funciona muito encadeado, e os resultados, né, que os dados mostram é que no trabalho de Américas Amigas é feito uma detecção de câncer de mama ao dia. Né? Então, é muita coisa, né? É uma vida, e agora até quero, né, que a gente fale um pouco da importância, e puxar para pedir para a Andréia comentar um pouco disso, e também, né, de como o trabalho coincide com essa urgência, que é a importância do diagnóstico precoce. Como isso faz diferença no câncer de mama, né? E como é importante a gente olhar para isso, ter parceiros que olhem para isso, né? Trabalhar junto. A Luísa contou um pouco, né, sobre as atuações de treinamento que a gente, né, que a Américas Amigas fez agora no norte do país, que é feito com outras organizações, que é feito com o setor, né, treina funcionários, né, da prefeitura, funcionários da saúde. Então, eu queria, Andréia, te pedir agora para fazer contar um pouco para a gente dessas ligações de Américas Amigas com outras instituições, e como esse trabalho casado é importante para a gente, né, adiantar essa detecção do câncer de mama. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que todas nós aqui somos formiguinhas e que unidas fazemos um mutirão e movemos montanhas.
Então, acho que todas as ONGs que são parceiras, que se contactam com a gente, ou a gente mantém contato e ajudam a gente quando a gente chega nas comunidades, nas cidades diferentes, essas ONGs que conhecem todo o local nos dão completo apoio para conduzir as mulheres, para conseguir voluntárias, para que a ação nessas cidades seja perfeita, de acordo com como a Américas Amigas gosta de trabalhar. O apoio das ONGs, o apoio das empresas é fundamental para o nosso trabalho, né? A ONG trabalha através de doações físicas, que podem ser feitas no site, diretamente para nós, ou através de empresas que também fazem doações anuais para que esse trabalho continue. Existem também as nossas clínicas parceiras, laboratórios parceiros, que nos apoiam, diminuindo o valor dos exames que a gente paga para eles, como a Luísa falou, a biópsia. Quando a mulher precisa de biópsia, ela encaminha essa mulher para uma clínica mais perto e onde a Américas Amigas paga todos os exames. Então, assim, através dos parceiros, através de todo o apoio, é que essa engrenagem funciona, né? Foi falado de capacitação. Por que capacitação? Porque a gente sentiu que a gente precisava melhorar a qualidade das imagens, a qualidade dos exames. Então, começou a fazer capacitação de técnicos, de médicos e até de assistência básica, para melhorar a triagem. Então, a Américas Amigas é uma ONG em evolução. Ela é uma ONG viva, que ela detecta os problemas de funcionamento e ela vai atrás para resolver. Então, assim, a gente não está parado, né? Assim, porque a gente está fazendo isso, vamos continuar fazendo isso, não. A gente quer o melhor, a gente quer levar maior número de exames, a gente quer tentar dar o maior diagnóstico possível para maior número de mulheres. E, se possível, no começo. Porque no começo, uma vez esse câncer detectado, você tem 95% de cura, né? Esse câncer não sobrecarrega tanto o sistema de saúde, porque os tratamentos são menores, não são tão invasivos, tanto para a mulher é muito melhor. Então, assim, é fundamental que ela tenha isso, faça esses exames anualmente. Então, assim, a gente está aí para dar todo o apoio e levar, como a Luísa falou, saúde, que é obrigação, né? Trazendo, me permita trazer um pouco aqui para o recorte racial. A gente tem uma taxa de um índice de mulheres brancas terem mais câncer de mama. Porém, a taxa de mortalidade é maior entre mulheres negras, né? Então, a gente vem para esse diagnóstico que não é precoce, né? A mulher negra ela já chega um pouco no limite, um diagnóstico tardio, o que dificulta as taxas positivas, né? Dos 95% de chances de cura. E a pergunta, né, que eu trago é por que essas mulheres chegam mais tarde, né? Chegam com diagnóstico tardio. E aí a gente não pode falar só sobre diagnóstico, sobre acesso, né? Os determinantes sociais vêm junto com esse diagnóstico. Vêm questões de trabalho, né? Essas mulheres elas não podem parar de trabalhar para poder ir para um posto de saúde. Os postos de saúde, em sua maioria, só atendem até as 17 horas, horário que essas mulheres ainda estão saindo do trabalho. Fora outras questões de logística mesmo, né? De distância, enfim. Então, quando a gente fala um pouco dessa taxa de mortalidade, a gente precisa observar o todo, né? Às vezes o acesso existe, mas até você chegar no acesso tem outras coisas que atrapalham. Então a gente precisa olhar a mulher negra como um ser participante daquela sociedade, né, que está ali na base, né, fazendo um trabalho, às vezes jornadas duplas, triplas, enfim, para manter uma saúde. É uma mulher que é chefe de família e que tem tantas outras coisas por trás dessa falta de acesso. Então, esse trabalho que as Américas Amigas às vezes faz de ir ao local é muito importante, porque reduz essa distância do posto de saúde, né? Reduz a distância, principalmente na região norte, que eu acho que é uma realidade completamente diferente de todas as outras regiões do país, inclusive do Nordeste, né? Então, o tempo que ela leva 8 horas num barco, né? Américas Amigas tenta diminuir essa distância e ampliando aí, de fato, o acesso ao diagnóstico precoce. E aí eu queria aproveitar para falar que Ellen perguntou como levar a informação e conscientização nas áreas que não tem internet, né? A gente tem essa impressão de que todo mundo tem acesso à internet, né? Que todo mundo tem o celular. E a gente percebe que nessas áreas mais afastadas não é o que acontece. E esse é o papel das ONGs, esse é o papel dos agentes comunitários de saúde, é quem vai levar a informação. Por isso eles precisam também ter uma formação, né, em saúde da mulher, estarem atualizados das informações,
para que a informação chegue fora da internet, né? Eu faço o meu papel na internet, mas com a consciência de que a gente precisa formar também esses agentes comunitários, que as organizações também precisam estar mais próximas. E é um trabalho realmente de formiguinha mas quando a gente olha para dentro do formigueiro, está todo mundo trabalhando, né? Então, e fazendo grandes coisas, né? A gente olha aquele formigueiro ali, mas dentro tem muitas coisas acontecendo. Então, é um trabalho em conjunto mesmo, né? E é bonito a gente estar nesse movimento, né? Em prol da saúde da mulher, que é o que realmente está importando aqui. Carol, você faz esse trabalho, né, da conscientização e vai lá e conta. Normalmente, nesse trabalho, você conta um pouco da sua história também. Conto. Você, pessoalmente, teve dificuldade do acesso ao diagnóstico? Eu não tive dificuldade ao acesso, né? Mas eu tive, talvez pela falta de informação, eu demorei um pouco de ir, né? De buscar, de fato. Eu levei mais de 6 meses para ter um diagnóstico preciso. E isso por muita falta minha de buscar, né? Mas tive alguns problemas com plano de saúde também durante o processo, né? De descredenciar médico, descredenciar hospital. Então, algumas intercorrências no meio do caminho. Claro que ainda assim não se compara a algumas usuárias do SUS, né? Mas eu acredito que todo tratamento tem seus pontos, né? Eu acho que a gente precisa estar atenta para poder enfrentar essas adversidades que podem aparecer no caminho, né? Não é porque eu fiz pelo plano de saúde que foi tudo às mil maravilhas, né? Até porque era algo muito novo, eu não fazia ideia e tive que buscar muita informação, tive que ter um diálogo muito aberto com minha médica, que é importante também a gente tirar o médico do pedestal, né? E dar amém para tudo que ele diz. Eu acho que a gente precisa sim pesquisar, a gente precisa ter essa troca sincera com eles. E é isso, né? Tentar humanizar aquele tratamento o máximo possível. E no seu caso, né? O seu diagnóstico foi. Você era super. É ainda, né? Mas é super jovem para esse diagnóstico, né? Na média de idade do diagnóstico de câncer de mama. E talvez seja um pouco, né, na visão geral, tipo, isso ainda não é comigo, né, na hora do trabalho de conscientização, né, uma pessoa de 20 e poucos, 30 anos, talvez esteja menos aberta, né, a se preocupar, porque às vezes quando a gente acha que não é com a gente, não vai acontecer com a gente, tá tudo certo, né. E o jovem acha que nada vai acontecer, né? E aí, mas também. Eu acredito que é... Mas, tipo, comigo não vai acontecer, eu sou muito jovem. Eu faço um trabalho muito de autoconhecimento, né, da gente de defender essa bandeira de conhecer o corpo. Eu não tenho que estar na frente do espelho a cada menstruação para fazer autoexame padrão. Eu me olho todos os dias, eu avalio meu corpo todos os dias. Eu acho que esse é um ponto importante, porque você pode não ter idade para uma mamografia, por exemplo, mas você vai conseguir perceber alguma alteração na sua mama caso você toque nela sempre, né, com recorrência. E que foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava tocando na mama quando percebi um nódulo e eu falei, opa, isso aqui não existia, né? E aí fui buscar investigar. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, isso para qualquer ser humano, homens e mulheres, né? A gente conhecer nosso corpo, perceber qualquer alteração e buscar ajuda caso perceba algo de errado, né? Algo fora do comum. Mas está aumentando o nível... Por favor, Luísa. Você falou uma coisa muito interessante do acesso à saúde, que existe o acesso, né? E aí a gente entra naquele tema que você falou que você está estudando do acesso equitativo à saúde, né? Tem o acesso, mas ele não é um acesso equitativo, né? Uma mulher daqui de São Paulo... Cortou. Eu acho que ela está na carreta, se eu não me engano. Ela é uma mulher negra. Tá cortando, Luísa. Você pode repetir, por favor? O acesso à saúde que a Carol estava trazendo, e a gente percebe que não existe o acesso equitativo à saúde, né? Que é até o tema que você falou que você está se aprofundando e estudando, que uma mulher aqui de São Paulo acessa a saúde de uma forma muito diferente de uma mulher no interior do Amazonas, né? E uma mulher negra aqui em São Paulo acessa de uma forma muito diferente de uma mulher branca aqui em São Paulo. Eu tive, em 2024, uma menina com 28 anos, que foi diagnosticada aqui em São Paulo, e o ano passado, uma de 36 diagnosticada em Marechal Taumaturgo, que é uma cidade no interior do Acre. É a última cidade do Brasil antes de chegar no Peru. A de Marechal Taumaturgo, ela teve que se mudar para Rio Branco para poder fazer tratamento. Ela tem acesso à saúde. Ela se mudou para Rio Branco. A de São Paulo, ela faz o tratamento da casa dela com os filhos. Então, assim, são esses exemplos que a gente percebe que o acesso está aí. Só que não existem as letras miúdas, né? Te dou acesso à saúde, mas e se você for uma mulher
que têm filhos no interior do Amazonas, as políticas elas não são territorializadas, né? Elas não levam em consideração os territórios, as realidades e as particularidades dos locais. Então, por isso a gente vai vendo que existe o acesso, mas cada vez menos existe o acesso equitativo, né? E, Luísa, a gente tem um problema muito difícil que a gente enfrenta todos os dias, que é o racismo, né? Então, eu tenho uma amiga que levou 4 anos para ter o diagnóstico porque os médicos não tocavam nela. Então, eles não examinavam ela. E ela debatia com eles, ela falou, mas eu estou sentindo aqui. E eles falavam, mas o médico sou eu ou você? Então, é uma questão estrutural que precisa ser resolvida, né? A gente tem muitas coisas para resolver, mas essa, sem dúvidas, é uma questão que faz toda a diferença, né? E você chegar Você tem acesso, você consegue marcar a consulta, você consegue ser atendida, mas você não é examinada, que é o básico numa consulta de ginecologista ou mastologista, enfim, que é você tocar na mama da mulher. Então, são questões que precisam ser desconstruídas, né? E aí a gente fala muito de letramento racial em saúde, né? Que o próprio governo oferece, mas sabendo também que é um interesse próprio de cada um, né? Então, são barreiras que precisam ser quebradas para que a gente consiga aí chegar nessa tão sonhada equidade, né? Então, às vezes o acesso existe, mas as outras barreiras, né? O racismo impede de que seja realizado na sua plenitude. E são as pessoas que precisam, né? Os dados de Américas Amigas mostram que 57% das mulheres atendidas são negras e pardas. E talvez até o formato de atendimento seja mais gentil com elas, né? Porque tá ali, tá a carreta ali, tem alguém recebendo, né? Tudo tem a questão do acolhimento. Eu até queria que você falasse um pouco para a gente, Luísa, como é essa questão do acolhimento dessa mulher quando ela faz a mamografia. Muitas, né? Eu acompanhei um dia e só por um tempinho eu já percebi que tem mulheres de 50 e poucos anos que chegam ali para fazer a primeira mamografia da vida, né? Nunca fizeram mamografia. E aí a sala de espera tá todo mundo nervoso. A gente fica nervosa. Quando eu faço mamografia, eu também fico nervosa, porque ali na sala de espera, né? Mas você tem um repertório ali que muita gente não tem, tá ali pela primeira vez. E como é que acontece? O que acontece desse acolhimento da hora que ela volta e ela sabe que ela tem que esperar mais um pouquinho? Porque aí ela vai ter que fazer um outro exame, ou ela tem que ser avisada que ela vai precisar fazer uma biópsia. Como é que funciona a questão da saúde mental aí, do acolhimento que a Américas Amigas oferece para essa mulher? Que é essa mulher periférica, né? Que está acostumada, né? Nesse contexto de inclusão. Assim, eu contribuo com o treinamento das pessoas que fazem o cadastro das mulheres na recepção da carreta. Então, todo o início de ação eu estou lá junto para ensinar como é que é feito o cadastro, mas principalmente para mostrar, para conversar um pouco e mostrar que as mulheres que a gente atende são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social e que, para conseguir alguma coisa na sua vida, elas precisaram lutar muito e às vezes até gritar para conseguir. Então, é uma das coisas que eu trago para eles, que assim, a gente precisa ter bastante paciência com algumas realidades, alguns contextos, e entender essa paciente que chega para buscar um exame de mamografia. Porque para ela conseguir um exame de mamografia, às vezes, no SUS, ela tem que lutar bastante e gritar para exigir o direito dela. E quando elas chegam e já percebem o ambiente ali que a gente faz na unidade móvel, que não é um ambiente hostil, não é um ambiente nada parecido com o ambiente hospitalar ou de unidade de saúde, elas já vão quebrando um pouquinho da resistência. E quando elas entendem o processo da Américas Amigas e como a Américas Amigas acompanha elas, caso haja alguma alteração, tem paciente que espera 1h30, 2 horas, assim, com tranquilidade, porque ela sabe que a gente está ali, a gente está fazendo bem, e a gente vai fazer de tudo para que ela consiga o diagnóstico precoce se ela precisar. Então, o próprio ambiente da carreta ele já facilita para que haja uma tranquilidade. O acolhimento no processo da navegação, para mim, é essencial. Eu entendo a navegação de pacientes como o coração da organização, sabe? E essa mulher, quando você acolhe e ela cria um vínculo contigo, ela consegue te dizer as dificuldades que ela tem para acessar os exames. Aí o trabalho ele fica mais fácil também. Então, para mim, o acolhimento dessa paciente ali, o primeiro acolhimento, quando ela senta comigo, ela me olha, ela vê quem vai acompanhar, ela entende como é que vai ser feito o processo, é uma das partes principais do programa de navegação de pacientes.
E vocês acompanham até o pós, né? Porque não raro vocês contam de alguém, olha, descobriu, mas ela fez o tratamento, agora ela está bem. Essas pacientes não perdem o contato com Américas Amigas, né? Elas seguem contando. Em geral, elas buscam a gente quando a gente volta na região. Agora, no Céu Perus, foi uma senhora me buscar que estava em tratamento de quimioterapia. Elas arranjam um tempinho, vão lá buscar a gente para agradecer e agradecem da forma que consegue. Ela agradeceu com uma caixa de bombom para a equipe. Então, assim, isso é gratificante também. Olha, e você estava falando, né? Tipo, você falou do Céu Perus, que elas voltam. A gente está agora ao mesmo tempo com 2 navios lá na região norte. Tem uma atuação muito forte, né, no estado da Paraíba e em outros estados do Nordeste, no Sul, interior de São Paulo. Aí, André, eu fico imaginando, né, quando você criou Américas Amigas, né, que vocês fundaram Américas Amigas, né, há 16 anos, e como é ver isso agora, né? Começou ali, agora todos os estados do Brasil, né? O Brasil é enorme, 5.000, quase 6.000 municípios, em quase todos, Américas Amigas já teve algum tipo de atuação, ou fez capacitação, ou doou mamógrafo, ou doou exame. Como que é ver isso e o que você vislumbra, né? Tipo, agora, poxa, agora a gente precisa ir para cá, a gente tem isso aqui ainda que eu sonho, né? Que a Américas Amigas sonha em atuar, em fazer. Essas formiguinhas são valentes. E elas não se cansam. Sinceramente, eu não tinha, assim, quando a gente começou, a gente tinha um objetivo, e esse objetivo vem se tornando cada vez mais forte, que é trazer saúde para essas mulheres, né? Poder dar um pouco de dignidade, não tratamento, mas levar o diagnóstico, que elas possam se tratar o mais cedo possível. Eu fico muito emocionada de ouvir a Carol falar, não só pelo tratamento, pela jornada que ela teve, mas pelo que eu estou vendo, a jornada que ela vai ter pela frente. Porque eu tô vendo ela com uma bandeira muito forte e com muita vontade de mudar as coisas. E eu te agradeço, porque eu acho que são pessoas assim que mudam as coisas. E eu seguro na mão da Luísa também, porque a Luísa, para mim, quando eu falo da Luísa, eu falo que a Luísa pega na mão das pessoas, e ela pega na mão de cada um. Sabe aquela mãe que pega na mão do seu filho para levar ele? Eu vejo a Luísa como essa pessoa, fundamental em Américas Amigas. E isso é uma coisa nova, né? A Luísa, essa questão da navegação da Américas Amigas, eu acho que deve ter uns 5 anos, né, Luísa? Alguma coisa assim. O que eu vislumbro é poder fazer mais, né? E a gente tem parceiros que estão ajudando a gente a fazer mais. A gente está com uma segunda unidade móvel que tem mamografia, ultrassom, clínicas de novo, que foi doada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi uma carreta feita exclusivamente para Américas Amigas. Ela já está na rua, ela que está fazendo isso. Então, assim, com isso a gente vai poder fazer mais exames, correr mais o Brasil. Sabe que nesses anos que a gente tem as 2 carretas, eu pedi para fazer uma avaliação, a gente já percorreu 42 mil quilômetros. 42 mil quilômetros. Ficou mudo? Acho que cortou também. Você travou, André. Desculpa, esses 42 mil quilômetros é quase que daqui até o Japão e mais. Tá? Então, só para ter uma relação, é muita coisa. Então, assim, com a segunda, a gente ainda vai conseguir mais. Quem sabe dar várias voltas na Terra, mas só percorrendo o Brasil. E a gente tem a possibilidade de ter mais um navio na região Amazônia, provavelmente no Pará e no Amapá, com mais um mamógrafo para acolher essas mulheres da região norte. E isso se dá possível realmente com a Marinha do Brasil, né? Assim, e tem sido grandes parceiros desde que a gente colocou o primeiro mamógrafo nos 2 primeiros navios. E Américas Amigas também está olhando muito para a inteligência artificial. Então, a gente está buscando fazer contratos com empresas de inteligência artificial para a leitura dos exames, para ajudar na leitura dos exames, para a gente poder ter uma apuração muito melhor, uma coisa, dar mais agilidade
no dia a dia de Américas Amigas. Então, assim, a gente está olhando para o futuro também, né? O futuro está aí na nossa porta e a gente não pode deixar. E como eu digo, a gente é inquieto, né? E assim, é só inquieto que a gente faz as coisas acontecerem, né? Não, é essa inquietude que nos move. Então, E quando é, você fala, né, vislumbra e esses novos planos, eles são feitos tanto com parceiros institucionais que estão ali, a ONG que é parceira, como com parceiros que podem aportar recursos para as ações sim, Américas Amigas, né? Como que é isso? sim. Com empresas, né? A gente faz muitos projetos. A gente fez um projeto que foi com um laboratório, o Daiichi Sankyo, que foi o primeiro projeto Amazônia, que a gente ficou 4 meses fazendo 6 cidades, onde a gente viu populações indígenas, foram 6 cidades do norte do Brasil, foi muita coisa. Então, assim, essas empresas que se associam a nós, são fundamentais para a gente rodar esses projetos. E quanto mais, a gente tem muito projeto, né? A gente tem projeto para o Nordeste, para o Centro-Oeste, e a gente quer fazer projeto, quer botar essas carretas na rua, esses navios nos rios, e vamos lá, sabe? É isso que a gente quer. Então, as empresas podem, sim, se associar a gente para desenvolver projetos. É importante lembrar, né, que Américas Amigas não recebe aportes governamentais e nem partidários, então depende exclusivamente desses aportes, dessas parcerias, Sim. para que os projetos caminhem, para que a Luísa continue conseguindo fazer as navegações e que funcionam tão bem. E agora a gente está chegando, aproximando do final. Eu quero só trazer esse ponto de que Américas Amigas, é claro que a maior percentual do nosso atendimento são mulheres, mas que Américas Amigas também atende outras populações, né? A população de pessoas trans, que às vezes tem muita dificuldade de atendimento, de acesso, é só chegar na carreta, é só chegar no navio, né? Américas Amigas atende, as portas são abertas, não tem nenhum requisito, atende homens também. Então, a maioria é mulher, mas Américas Amigas é esta instituição que quer trabalhar na detecção precoce do câncer de mama em pessoas que podem ter câncer de mama, né? Exatamente. Assim, e muitas vezes os homens são muito defensivos nisso, né? Porque é muito difícil aceitar um câncer de mama, né? Mas assim, se sentiu alguma protuberância, alguma coisa, procura um serviço de saúde, procura Américas Amigas, que a gente sempre vai estar ali para acolher, para fazer o exame, para fazer uma indicação. Não deixa passar isso. Como a Carol falou, observar sempre o seu corpo. Tá certo. E agora, né, caminhando para o final, eu quero falar um pouco resumir a atuação de Américas Amigas, então, né, que trabalha na doação de mamógrafos, na capacitação, nesse grande mutirão que leva a mamografia em carretas e navios. E uma outra, né, para quem está assistindo a gente, um outro braço é o braço de informação e educação. Então, quem está aqui já segue a gente no Instagram, mas vocês vão perceber que cada vez mais a gente vai trazer informação relacionada ao câncer de mama, mas mais do que isso, relacionada à saúde da mulher. Porque o que a gente quer é que vocês que estão ali recebendo as nossas informações estejam com a gente durante o tempo que você faz a mamografia e depois acompanhe, mas que você também entenda como é que a saúde da mulher depois dos 40, um tanto de coisa muda, e a perimenopausa, e os hormônios, e outros cuidados, e os problemas, né? Como é que você tem que começar a frequentar cardiologista também, um tanto de outras coisas, desse cuidado da saúde da mulher. Então, a gente vai trazer no Instagram também, cada vez mais, esse tipo de informação. E aí a gente convida vocês a compartilharem, a salvarem conteúdo, a enviar para os amigos, para as amigas, porque a Carol falou aqui, a Andréia, Luísa, como a questão da conscientização e da informação são imprescindíveis para que tudo aconteça, inclusive, né, que as pessoas saibam do direito que elas têm à detecção precoce do câncer de mama e ao acesso aos exames de rastreio. Meninas, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, Andréia, presidente da Américas Amigas, Carol, palestrante que está levando, né, a voz e a luta pela equidade no acesso país afora, Luísa, que anda sobre rodas e sobre a água, atendendo as mulheres que nos procuram. Muitíssimo obrigada a todas vocês que
estão acompanhando essa live. A gente quer fazer outras, a gente quer ter esse contato, né, periódico, porque informação salva vidas, né? Muitíssimo obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada, Carol, Luísa, Simara, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, gente, pelo convite. Me coloco à disposição para a gente conversar aí para o futuro e a gente siga aí sendo formiguinhas raivosas e nervosas para resolver essa situação do lado de fora do formigueiro. Do lado de fora. Também agradeço a oportunidade de trazer luz para esse tema. Carol, a gente está aí, estamos juntos, viu? Para lutar por políticas públicas mais conectadas à nossa realidade, para que cada vez mais o diagnóstico precoce ele chegue a todas as pessoas. Obrigada, gente. Boa noite, bom restinho de semana. Vocês também. Tchau. Tchau.